A paz do Senhor, amados. Eu sou a pastora Cristina Rangel, da Igreja Nova Aliança de Itaipuaçu. Quero deixar uma reflexão hoje para você, que está lá em Gênesis 11, versículo 6, e diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não há restrições para tudo o que eles intentam fazer. Aqui há uma palavrinha muito interessante falando sobre unidade. A unidade, amados, é mais do que fazer junto. A unidade é mais do que executar por algo com muitas pessoas. A unidade diz sobre falar uma mesma língua, ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, estar com a mesma motivação em seus corações. Isso é unidade. Estamos unidos em fazer algo quando todos pensam e falam a mesma coisa. Isso é ser unido. Amados, nós podemos ter a nossa opinião. Nós devemos ter a nossa opinião e as nossas opiniões, a diversidade. Porque cada um pensa de uma forma, mas após discutido, após refletido, nós temos que chegar a um só pensamento, um só objetivo, uma mesma língua, uma mesma linguagem. A palavra de Deus diz que quando isto acontece, o próprio Deus do céu olhou e falou que nada mais seria restrito. Tudo o que eles intentavam fazer, eles iriam fazer. É o poder da unidade. Jesus nos ensinou isso quando falou assim: eu e o Pai somos um, e que vós sejais um também. A unidade, ela gera em nós um sentimento que vai além da empatia. Ela vai do companheirismo, ela gera uma ação, ela produz em nós um sentimento de caminhar junto, de executarmos juntos, e juntos somos mais fortes. Nunca se ouviu tanto nesse período de um ano essa frase: juntos somos mais fortes, juntos nós vamos superar, juntos nós vamos conseguir, juntos nós vamos vencer. Em um ano nunca se ouviu tanto essa frase, mas realmente foi posto em prática. Desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, Deus já apontava isso para nós. Deus já ensinava isso para o seu povo. Deus já deixou para nós esse ensinamento. E parece que este ano que as pessoas começaram a entender que vencer só é vencer quando vencemos juntos. Há uma história que diz que um certo homem almejava muitas riquezas, almejava muito sucesso no seu trabalho. E por causa disso ele se empenhou, ele estudou, ele se dedicou, abriu mão de estar muitas das vezes com a sua família, né? Para poder se empenhar no seu trabalho, para poder, trazer o sustento da sua casa. E por muitas vezes ele se ausentava das reuniões, dos aniversários, dos natais, das viradas de ano, para poder se empenhar no seu trabalho. E realmente esse homem foi um vencedor. Chegou alguns anos mais à frente, ele estava no topo da direção da empresa que ele começou como office boy. Ele agora era o presidente, agora ele estava no
topo, gerenciando, mandando. Ele tinha alcançado e galgado um longo caminho, uma grande conquista. Agora ele era um homem poderoso, um homem rico, bem-sucedido, aos olhos de muitos. Porém, ele chegou sozinho. A sua família não estava mais com ele, os seus filhos não estavam mais com ele, né? Os seus amigos já não estavam mais com ele. E ele estava lá, no topo, mas sozinho. Isso não é vencer, amados. Isso não é conquistar. Vencer e conquistar é quando nós chegamos ao topo, quando nós realmente conseguimos o objetivo, mas quando nós olhamos para o lado e temos com quem comemorar. Quando olhamos para o lado e não chegamos sozinhos. Porque muitas das vezes podemos caminhar lentamente, ao passo das crianças, o povo ia caminhando pelo deserto, mas iam todos juntos, em unidade, em um mesmo propósito. Ninguém ficou para trás. Todos iam juntos, né? Não ia um grupo na frente, não, todos iam juntos e chegaram juntos à beira do Rio Jordão. É isso que nós precisamos entender. Paulo vai explicar Filipenses 2, versículo 1 e 2 diz assim. Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façai por contenda ou folclore, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atende cada um para o que é seu propriamente, mas para o qual também o que é do outro. Amados, Paulo está falando aqui que a unidade é um processo. A unidade, ela pode ser alcançada sim, mas ela passa por um processo. O processo que ele diz aqui é que se há alguma consolação de um amor, ele está falando se há realmente uma preocupação, se há realmente um cuidado um com o outro, se há alguma comunhão no Espírito. Ele está falando a comunhão que nós temos na casa do Senhor, ter uma mesma fé, né? Ter uma mesma base cristã, do batismo, na ceia. Ele está falando que se há algum entranháveis afeto e compaixões, ele está falando de sentimentos nobres, de sentimentos maiores. Ele está falando que se tivermos tudo isso, o mesmo ânimo, no mesmo sentido, no mesmo propósito, não fazendo, agindo para o meu próprio benefício, agindo com a minha própria vontade, executando as coisas da primeira pessoa, né, do singular, o eu, mas executando as coisas na primeira pessoa do plural, o nós, o todo, o conjunto. Nós podemos, aí sim, viver a unidade de Cristo. Amados, que você aí, aonde você estiver, locado aonde o Senhor te colocou, no corpo de Cristo, local aonde você estiver, esteja em unidade, esteja em harmonia, esteja com uma mesma linguagem, falando dos mesmos propósitos, indo todos para o mesmo objetivo, executando as coisas do mesmo jeito, sendo todos obedientes e submissos. A palavra de Deus diz que nada poderá nos impedir se tivermos com o mesmo ânimo, com o mesmo propósito. A palavra de Deus, né,
em 1 João, ela vai dizer assim: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus de que não vê, se odeia o seu irmão daquele que vê? Amados, nós devemos amar sim as pessoas, compreender as pessoas, cada um do seu processo, cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu mover em Cristo, mas amando a todos. Sejamos um em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus os abençoe.